Olá pessoal, professor Diego Echevarria, e no nosso curso Como Montar uma Empresa nós vamos falar agora um pouquinho de prototipagem. E eu posso dizer para vocês que é uma das áreas mais divertidas, mais interessantes no processo de se construir uma empresa. Quando nós estamos falando em prototipagem, nós estamos na fase de desenvolver e entregar no nosso Design Thinking. Aqui é importante que vocês tenham consciência que o processo de prototipagem, bem como o processo de desenvolvimento de um produto ou serviço, ele é um processo dinâmico e interativo. Muitas vezes eu preciso voltar para novamente discutir, afinal, qual é o meu problema, afinal, qual é a minha solução. O processo de prototipagem ele serve essencialmente para refinar a minha solução que eu vou levar para o mercado para resolver o problema socialmente construído que eu me propus a desenvolver. Aqui vale também lembrar, mais uma vez, que quando nós falamos do processo de desenvolvimento de uma empresa, nós estamos falando essencialmente do processo de desenvolvimento de uma oferta, de uma organização, e não do processo de desenvolvimento essencialmente de um produto ou serviço. Trata-se, portanto, de desenvolver uma organização. E como nós já vimos quando falamos do Business Model Canvas, uma organização, uma empresa é muito mais do que o seu produto ou serviço. Ela é formada de muitas outras áreas. Mas, apesar deste senão, é importante lembrar que, no final de tudo, é o produto ou serviço que vai justificar a existência da organização e da empresa. Mas, afinal, o que é um protótipo? Protótipo é um modelo que representa a realidade, ele representa o produto, ele representa o serviço que eu vou buscar levar para o meu cliente. O protótipo tem como objetivo principal testar a viabilidade técnica e de mercado do meu produto. Ele busca testar, afinal, o meu cliente deseja esse produto? Afinal, o meu cliente quer este produto? Eu preciso com isso captar, afinal, qual é a percepção do cliente, qual é o sentimento do cliente para com este produto. Existem diversos casos de protótipos que são apresentados aos clientes e não geram nenhum interesse, e existem casos de protótipos que geram tanto interesse que acabam indo ao mercado. É o caso, por exemplo, do Fiat Fastback. O Fiat Fastback foi apresentado ao mercado a primeira vez como um protótipo na plataforma da Toro. Se tornou tão desejado, a recepção foi tão positiva que acabou sendo desenvolvido e levado ao mercado. E apesar de ter sido desenvolvido de forma um pouco diferente do protótipo, ele guarda grande similaridade com o que afinal era o desejo do cliente, com o que afinal era aquilo que o cliente viu quando percebeu, quando notou, quando se deparou com aquele protótipo. Um protótipo, então, pode nos levar a compreender, afinal, o que o meu cliente deseja. Mas um protótipo também é um modelo preliminar. Um protótipo serve para testar hipóteses, para verificar se aquilo que eu estou propondo funciona, se aquilo que eu estou propondo alguém aceita pagar por isso. O protótipo ele visa construir um objeto que é tangível, que é para além da ideia, mesmo que às vezes seja de forma experimental e rudimentar. O protótipo, acima de tudo, demonstra a experiência do cliente para com aquele produto ou para com aquele serviço. Permite ao empreendedor entender, afinal,
qual é o desejo do cliente. E quando eu falo num ciclo de hipótese e teste, eu estou falando num processo de aprendizado. Aqui vai uma dica: construa rápido, meça rápido, aprenda rápido, desenvolva a sua ideia. É um ciclo, é um processo. Não se preocupe em mudar o seu produto. É muito mais interessante desenvolver o produto, é muito mais interessante construir um produto que seja viável, que seja atraente ao cliente, do que se apegar ao que é a sua ideia inicial. Construir, medir, aprender. Ideia, produto e dados. Num ciclo de teste, hipótese. Teste, hipótese, resultando num produto mais interessante. Vamos ver mais para frente como conduzir esse ciclo de hipótese e teste. E aqui temos o nosso exemplo de como criar hipóteses, criar um protótipo e testá-las. Afinal, no desenvolvimento da caneca para comer rosquinhas com leite, a gente vê aqui o teste de várias soluções, de várias possibilidades, de várias ideias e que chegam como um caminho para levar ao produto final. Essas nossas ideias que nós temos aqui, elas nos possibilitam testar e verificar o que afinal é viável e o que não é viável, o que é desejável, o que funciona e o que afinal não funciona, nos aproximando a um produto que é viável, a um produto que é desejável e a um produto que é efetivamente desejado pelo cliente. Deu até vontade de comer rosquinhas agora. Um protótipo, acima de tudo, é uma ideação. É resultado de um projeto. É resultado de uma concepção e de uma visualização da realidade e a visualização de uma forma de resolver um problema futuro. Um protótipo, acima de tudo, ele é algo que serve para visualizar, afinal, aquela minha ideia é execuível? Um protótipo, ele pode inclusive ser uma questão bastante fácil, bastante simples, bastante primária de ser construída, como por exemplo um protótipo de uma prateleira de parede. Um protótipo serve para construir esta ideia. E por que prototipar? Porque é muito mais fácil mudar um projeto no início do que no fim. O custo da mudança é muito menor no início do que no final. O custo de errar no início é baixo. O custo de errar no final do desenvolvimento do projeto é muito alto. Portanto, é interessante que nós mostremos o produto ao cliente, mostremos o serviço ao cliente como forma de descobrir, afinal, o cliente se interessa? É isto mesmo? Aqui vai um senão. Muitos empreendedores têm medo de mostrar a sua ideia. Eu já vi, por exemplo, empreendedores dizendo, não, a minha ideia é segredo. Não existe isso. Um negócio é mais do que o produto, é mais que o serviço, mas também é o produto e serviço. Ao desenvolver uma ideia de produto e serviço, exponha ela aos seus clientes, exponha ela aos seus potenciais clientes, exponha ela, inclusive, aos seus amigos, à sua família, como forma de coletar impressões. Às vezes, o que nós acreditamos não é verdade. É muito bom ouvir o que o cliente tem a dizer. Prototipagem, então, ela pode ser várias coisas, não só aquele clássico protótipo que nós pensamos em termos de, por exemplo, um carro. Um protótipo pode ser uma série de rascunhos de uma tela. Um protótipo pode ser uma história em quadrinhos. Um protótipo pode ser, por exemplo, uma apresentação, um PowerPoint. É óbvio que precisa ir além da apresentação.
Um protótipo pode ser uma simulação em vídeo da utilização do sistema. Um protótipo pode ser também uma implementação de um software com limitações, mas que demonstre o que é que eu estou querendo realmente desenvolver. Portanto, existem diversas formas de prototipar um produto ou serviço. Quando nós falamos em protótipo, a maior parte das pessoas pensa em produtos. Não, existem diversas formas, como nós vamos discutir, de prototipar serviços. E é muito interessante buscar esse processo de prototipagem em termos de serviços. Aqui eu vou tratar um pouquinho do conceito de MVP, ou Minimum Viable Product, ou Produto Mínimo Viável. O que é o conceito de MVP? Um produto que é mínimo, que guarda as funcionalidades do meu produto final, mas que vai efetivamente ao mercado. É uma versão mais enxuta, mas que vai ao mercado. Vai ao mercado, inclusive, para testar o conceito, para testar a ideia de negócio. O MVP é muito comum na área de tecnologia, mas por que não fazer MVP em diversas outras atividades? O conceito central de um MVP é que ele, desde o início, guarda a oferta central para o cliente. Ou seja, ele consegue entregar ao cliente aquilo que é a minha oferta essencial. Eu não vou construir pedaços do meu produto final, eu vou construir desde o início produtos finais que conseguem entregar aquele benefício, aquele valor, aquilo que eu pretendo entregar ao meu cliente. E com o tempo eu vou melhorando essa forma de entregar. É como construir o carro a partir de entregar o skate, depois patinete, bicicleta, motocicleta e por fim o produto final. Eu particularmente gosto mais da motocicleta. Por que desenvolver um MVP? Porque construir e depois lançar resulta em muito risco. Um risco elevado de errar. Se for possível, é melhor construir e lançar, como forma de gerenciar o risco de errar. Se for preciso mudar, eu mudo pouco. Se o meu produto se mostrar inviável, eu mudo no início. Eu não invisto até o limite. É uma forma de gerenciar o risco em novos negócios, em novos produtos, em novos serviços. Se vocês forem desenvolver uma nova solução, se vocês forem desenvolver um novo produto, se vocês forem desenvolver um novo serviço, pensem na viabilidade de se construir um MVP. Sob diversos aspectos, este curso é um MVP. Quando nós falamos em termos de prototipagem, nós temos dois tipos de protótipo. Por um lado, nós temos os protótipos de baixa fidelidade. Protótipos de baixa fidelidade são protótipos simplificados, são produtos e serviços simplificados que utilizam materiais que não são nobres, como por exemplo papel, fichário e outros, e que são rápidos e baratos de se fazer. Normalmente esses protótipos buscam exemplificar o que é o âmago, o centro da minha oferta de produto ou serviço para o cliente. Como exemplo, nós temos storyboards, post-its, sequências de telas, sequências de tarefas que representam aquilo que é o valor central que eu quero entregar para o cliente, mas apesar de representar o valor central que eu quero entregar para o meu cliente, não representam o custo do desenvolvimento de soluções finais. Por outro lado, eu tenho a possibilidade de desenvolver protótipos de alta fidelidade. São protótipos que utilizam materiais, softwares, que utilizam formas de entrega que já são realmente o produto ou muito similares ao produto final. É um protótipo que realmente
é fácil de compreender o que é o produto final. Conceito de o que você vê é o que você irá receber. What you see is what you get. É muito comum quando nós desenvolvemos, por exemplo, protótipos de sistema que já têm quase todas as operacionalidades do sistema, só não guardam ainda a mesma capacidade que o sistema final. O problema aí é do usuário achar que esse protótipo já é a entrega final. Não é, é apenas um protótipo. O interessante de fazer um protótipo de alta fidelidade é que ele realmente nos permite desenvolver e compreender o produto com um maior refinamento. Agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de protótipo que nós costumamos desenvolver. O primeiro deles que eu quero trazer é o mock-up. Mock-up é uma forma física, um protótipo normalmente físico, e que representa de forma rudimentar, mas aproximada da realidade, o que eu desejo trazer em termos de produto. Aqui eu trago 3 exemplos de mock-up, mas existem diversos outros exemplos. Na indústria automobilística, por exemplo, é muito comum nós utilizarmos a plataforma de um carro com a carroceria de outro, de forma a compreender, afinal, como é que aquela plataforma ou carroceria funciona. São mock-ups. Um mock-up ele deve trazer a visão geral do que é o produto, embora de forma bastante simplificada. O interessante é que o mock-up ele é fácil de fazer, fácil de mudar e ele permite toda essa interatividade com a minha solução. Para além do mock-up, nós temos a maquete. A maquete ela pode tanto ser uma representação em termos de planta baixa, quanto pode ser uma representação em termos de fachadas ou volumetrias. O interessante da maquete é que ela nos traz a possibilidade de compreender aquele espaço e volumetria, como ele vai funcionar e como ele vai funcionar em termos do cliente. Vou contar uma história para vocês. No início da minha trajetória profissional, no início da minha trajetória acadêmica, eu fui um arquiteto. Ok, um arquiteto frustrado, mas ainda hoje eu me lembro das noites mal dormidas desenvolvendo maquetes. Hoje em dia nós temos a maquete eletrônica. Uma maquete serve para visualizar, afinal, como vai funcionar, especialmente se nós estamos lidando com o espaço. Um outro tipo de protótipo é o fluxograma. O fluxograma ele é importante principalmente quando o nosso produto ou especialmente o nosso serviço ele depende de uma sequência de processos e notadamente quando o meu cliente está inserido nesta sequência de processos. O fluxograma sim permite que eu compreenda, afinal, como é que vai interagir o meu cliente com o meu processo. Aqui eu coloco para vocês que em termos de serviços, nós temos 2 tipos de serviços no que toca à interação com o cliente. Nós temos serviços no qual o cliente está inserido no processo de serviço e nós temos serviços no qual o cliente não está inserido. Quando eu tenho, por exemplo, serviços como estética e saúde, o cliente participa do processo. O cliente é parte do processo, o cliente está inserido no processo. E quando eu tenho serviços tais como comida por meio de entrega, o cliente normalmente não está inserido no processo, ele apenas participa da parte final. Portanto, é diferente desenvolver um serviço no qual o cliente está inserido no processo ou não. Especialmente quando eu tenho o cliente inserido no processo, é importante eu desenvolver um fluxograma de como é que funciona esta interação do cliente com o meu serviço. Isto é verdade, especialmente quando eu tenho softwares e programas que são desenvolvidos para clientes finais. Eu preciso desenvolver esse software pensando, afinal, como será a interação do cliente
com o meu software, como será a interação do cliente com o meu produto. Aqui eu trago, por exemplo, um exemplo desse fluxograma de interação, onde se vê os caminhos para a interação do cliente. Vou contar uma história para vocês. Eu trabalhei em banco, e eu trabalhei em banco na época em que caixa automático era uma novidade. Uma das questões da inserção deste novo serviço no mercado era descobrir como era a interação do cliente com o caixa. E sim, naquele momento foi muito difícil fazer as pessoas compreenderem que era mais fácil utilizar um caixa automático do que se dirigir ao caixa dentro do banco. Um outro tipo de protótipo que é bastante utilizado é a landing page ou página de chegada. A landing page é uma página que é uma simplificação de como é que deve ser a página de interação com o cliente. Esta página ela pode inclusive ser uma simplificação em formato físico, em formato analógico. Aqui eu trago dois exemplos dessa construção de forma analógica. O interessante é que a gente represente como é que é a página final que eu quero desenvolver, como é que é a visão final do sistema que eu quero apresentar ao meu cliente. Para além da página de chegada, nós temos o demo. O demo ele é um sistema de demonstração. Esse sistema de demonstração ele permite, na grande maior parte das vezes, todas as funcionalidades existentes no sistema original. O que às vezes ele não traz é a mesma capacidade do sistema final. Com este demo eu consigo ver, afinal, esse sistema ele resolve o meu problema, ele traz aquilo que eu preciso e é uma forma bastante interessante de trazer uma prototipagem ao meu cliente. Para terminarmos, temos um tipo de protótipo que eu acho muito interessante. É o piloto. Piloto é o que nós temos quando se constrói o primeiro capítulo da sériezinha que a gente gosta de assistir. Aqui eu tenho um exemplo de um piloto e de um produto final em termos de um desenho animado. Por que se desenvolve um piloto? Para compreender, afinal, o meu cliente vai gostar do que está vendo? Afinal, existe público para essa minha proposta de série? Existe público para o meu filme? O piloto serve para evitar alguns erros, para medir a percepção do cliente para aquele produto ou serviço. O piloto é muito interessante para ser utilizado também em serviços. Quando a gente fala em serviços, nós muitas vezes estamos falando em operação assistida ou soft opening. É quando eu abro o meu restaurante de forma mais tranquila, de forma mais devagar para ir testando a minha operação. É quando eu estou testando o meu processo de serviço. Um exemplo interessante em termos de piloto foi no lançamento do filme do Sonic. Na primeira versão colocada aos clientes, colocada às pessoas que assistiram o filme, diversas pessoas não gostaram do visual do Sonic e foi modificado para a versão final. Com isso, o estúdio conseguiu uma percepção melhor a partir desse teste, a partir dessa prototipagem com o piloto. Portanto, o piloto nos permite que, eventualmente, nós não erremos tanto. Como desenvolver um protótipo? Aqui nós vamos pegar, inclusive, a nossa ideia de piloto e vamos trazer a ideia de storyboard. Conte uma história. Conte a história do seu cliente. Conte como é que vai ser a interação do seu cliente com o produto ou com o serviço. Conte como vai ser a experiência do seu cliente com o produto ou com o serviço. Ao desenvolver essa história, ao desenvolver esse storyboard, vocês vão conseguir identificar qual é, afinal, a oferta essencial no desenvolvimento do produto ou serviço que vocês estão colocando ao mercado.
Expresse as situações que são possíveis de interação. Use exemplos concretos dessa interação do cliente com seu produto ou serviço. Para isso, utilize metáforas, arquétipos e utilize o que você puder para expressar. Trata-se da metodologia chamada de storytelling, contar uma história. Conte a história do seu cliente com um produto ou serviço. A partir dessa história, identifique o que é a oferta essencial e tente replicá-la por meio de uma das formas de prototipagem que nós discutimos aqui. Nesse processo de construção de protótipos, evolua os protótipos. Comece com um protótipo simples e vá tornando ele mais complexo, até a chegar a um protótipo que realmente emule o produto ou serviço final e completo. Com isso, vocês vão conseguindo, por meio dessa interação com o cliente, desenvolver melhor o produto ou serviço de vocês. Prototipagem, hipótese, teste, aprendizagem. Este é o caminho. Com isso, lá no final, vocês vão conseguir verificar se afinal o produto ou serviço de vocês ele é usável, ele é confiável, ele é robusto, se precisa manutenção, se ele é fácil de transportar, se ele efetivamente é eficiente e outras questões mais. Prototipar, lembrem-se, é muito importante. E agora é com vocês. Definam o produto e serviço de vocês. Pensem no produto genérico, no produto esperado, no produto ampliado. Desenvolvam um protótipo do seu produto. Para esse processo eu deixei material complementar, um storyboard para vocês desenvolverem a história do cliente de vocês. Façam isso, desenvolvam a história de vocês e, se desejarem, apresentem para o professor por meio da área de alunos ou através do meu e-mail. Com isso vocês vão estar desenvolvendo um pouco o que afinal é o produto e serviço de vocês e vocês vão verificar se efetivamente é uma boa ideia. Eu vou concluir lembrando que o desenvolvimento do produto ou do serviço é uma parte essencial, mas lembrem-se que no final de tudo vocês estão desenvolvendo uma nova empresa, uma nova organização que tem muito mais partes além do produto e serviço. Apesar disso, um bom produto, um bom serviço é essencial. Obrigado e até o próximo vídeo.